como saber se o preço daquele ativo que você vai comprar, vai fazer uma operação, está caro ou está barato, para você nunca mais comprar topo e vender fundo. Então fica comigo que eu vou te mostrar esse conceito e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Primeira coisa, quando a gente vai comprar um ativo, vai fazer uma operação no mercado, seja qual for o mercado que você vai trabalhar, seja se for ações, se for mercado futuro, não importa. O ponto aqui é o seguinte: quando você vai comprar alguma coisa, você precisa comprar aquilo num preço mais barato para você vender mais caro. Ou ainda você precisa fazer uma operação vendendo algo que está caro e recomprando mais barato. Só que tem um ponto aqui: muitas vezes você acaba comprando o topo de mercado e vendendo o fundo de mercado. E isso faz com que você perca dinheiro. Então, nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente um conceito muito simples que eu tenho certeza que vai nortear você em relação às suas decisões. Olha só, primeira coisa, vamos olhar para minha tela aqui, ó. Deixa eu desenhar uma coisa que é muito básica, mas muita gente simplesmente não utiliza porque acha que não funciona mais. Primeira coisa, eu vou desenhar uma linha aqui que nós vamos entender que é uma média de preço, certo? Douglas, o que é uma média de preço? Uma média de preço é a média dos últimos X dias ou X períodos daquele ativo que você vai estar olhando. Eu vou desenhar aqui primeiro, depois a gente vai olhar no gráfico para entender isso, tá certo? Então, veja o seguinte, o ponto aqui é muito simples. Veja aqui, digamos que a média de preços de determinado ativo está na região aqui de 50 dólares, certo? 50 dólares. Isto aqui já nos dá uma direção para identificarmos se os preços do ativo que nós estivermos trabalhando estiverem acima dessa média, seja subindo, né, ou corrigindo, certo? Nós vamos entender que eles estão caros em relação à média dos preços daquele período, certo? Simples assim, tá? E se os preços estiverem trabalhando abaixo da média, eles estão baratos, certo? Eles estão baratos. Vamos colocar aqui só para você entender esse conceito, certo? Parece um conceito muito simples e muito simplista, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você observar esse conceito, você vai começar a tomar melhores decisões. Então aqui é o seguinte, naturalmente que os preços, enquanto estiverem caros, eles podem continuar subindo e podem ficar cada vez mais caros. E naturalmente você pode fazer compras de ativos que estiverem acima da média. Normalmente nós trabalhamos dessa maneira. Porém, o que a gente costuma entender aqui, ó? Se o preço daquele ativo estiver muito afastado da média, ou seja, este preço está muito longe da minha média de preços, ele tende a fazer o que? Ele tende a voltar para a média. Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos colocar isso aqui laranjinha para você entender. Se eu tenho a minha média de preços aqui a 50 dólares deste ativo que eu estou negociando ou desse ativo que eu quero começar a negociar. Se eventualmente o preço estiver nesta região aqui, ou seja, ele estiver nesta região muito afastado da média, da minha média de preços, ou seja, este ativo estiver agora a 75 dólares, por exemplo, e a minha média está a 50, eu sei que ele está muito caro em relação à minha média. E naturalmente o mercado ele faz o que? Ele vai precificando a média e o preço para que eles acabem se encontrando em algum momento. Então, o preço começa a fazer o que? Ele começa a caminhar em direção à minha média. E a média começa a caminhar em direção ao preço,
certo? Mesmo que o ativo esteja subindo, a minha média também vai continuar, vai começar a subir. Se nós estivermos aqui utilizando uma média, por exemplo, de 50 períodos ou de 20 períodos, cada pessoa vai acabar utilizando uma média para nortear essa direção dos preços, tá certo? Então, o ponto aqui é entender que se o ativo está muito longe da minha média de preços, naturalmente ele tende a encontrar a média novamente. Deixa eu dar um exemplo aqui de um carro para você entender. Eu estou aqui no Web Motors, tá? E estou olhando aqui o preço de uma caminhonete S10. Eu tenho uma caminhonete S10 2018 e eu coloquei aqui exatamente esse filtro para a gente entender aqui esse conceito de uma forma muito prática e didática. Vejam só, eu vou pegar aqui, ó, uma caminhonete 2017. Deixa eu pegar os filtros aqui, ó. Peguei o modelo da minha caminhonete, peguei de 2017 a 2019, que é o mesmo modelo, tá? O que eu quero olhar aqui, ó? Bom, eu tenho ela aqui, ó, ela variando entre 130, 129, 129, 139, 135, 157, 157. Ou seja, essa aqui está a mais cara de todas as caminhonetes aqui. O que eu quero mostrar para você aqui, ó? Dá uma olhada nesse negócio aqui, ó. A partir do momento que você entende esse conceito de média de preços, você começa a tomar decisões muito mais inteligentes. Veja que essa caminhonete aqui está sendo vendida a 157 mil. Quando a tabela FIPE dela, ou seja, a média, está 131, certo? A FIPE dela está 131. E o Web Motors aqui nos mostra um outro indicador importante, que o valor médio dos carros iguais a este está 135.200. Então veja aqui um detalhe. Se a média de preços deste carro aqui é 135 mil, por que eu vou pagar aqui 157 mil? Veja só, 157 mil menos 135, 1, 2, 3, está pagando aqui 22 mil reais. 22 mil reais dividido por 135 mil, que é a média, está pagando aqui vezes 100. Está pagando 16% a mais aqui por esse carro. Ou seja, todos os demais carros parecidos com esse estão 185, você está pagando 157. Por que você faria isso? No mercado financeiro, a ideia é muito parecida com essa. Deixa eu mostrar um gráfico agora de preços para você entender isso. Então aqui eu estou com o gráfico da Apple para a gente dar uma olhada nela aqui, ó. O que acontece? A Apple, turma, é uma empresa, todo mundo sabe que a Apple é uma empresa lucrativa, que ela vale alguns bilhões de dólares, né? Agora, o ponto é, o preço para comprar, fazer uma compra de Apple, fazer uma operação ou eventualmente comprar a Apple para o longo prazo, importa ou não importa? A resposta é importa, importa muito. Então veja, o que eu quero mostrar para você com isso? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário da Apple. A gente tem uma média de preços aqui de 50 dias, tá? Eu estou olhando aqui o gráfico diário. Veja que neste ponto aqui, ó, no dia 27 de dezembro, a Apple estava sendo negociada a 259 dólares, sendo que a média de preços naquele dia era 236, ou seja, ela estava sendo negociada praticamente 10% acima da média, ou seja, ela estava bem mais cara do que ela vinha aos últimos 50 dias. Logo, o investidor, o trader, a pessoa que quer fazer dinheiro com o Apple, ela vai fazer o quê? Ela vai esperar a Apple estar próximo da média. Porque a partir do momento que ela entende que o preço médio dos últimos 50 dias é 236 dólares, ela vai procurar fazer uma compra nessa região de preços ou abaixo dela. Claro que a gente não está entrando aqui no mérito de sistemas operacionais, a gente não está entrando aqui no mérito de formas mais inteligentes de você fazer uma compra considerando o teu risco e tudo mais. A gente está falando aqui apenas do conceito de caro ou barato. Por quê? Veja aqui agora o seguinte. Neste cenário aqui, Apple estava cara em relação à média. Agora, neste momento, ela está barata em relação à média. Nota que, se o investidor tivesse comprado o Apple aqui em cima, nesse topo, até hoje, passados aqui 46 dias, ele estaria perdendo praticamente 10% do seu dinheiro. A Douglas Mais Apple pode voltar até lá. Tudo bem, o ponto aqui é o seguinte, se você compra um ativo muito caro e ele cai, você fica com o seu dinheiro preso naquele ativo até que ele volte ao preço que você comprou ou eventualmente
pode acontecer de você nunca mais ver o ativo naquela região de preços, que pode ser um topo histórico de Apple. Então, atente-se sempre a isso. Se você quer fazer uma operação, quer fazer uma compra de Apple, procure comprar nos menores preços. Veja, se o investidor tivesse comprado aqui em novembro, quando ele estava próximo da média, até aqui ele teria feito 13%, certo? 14%, depois ela voltou aqui, caiu e tudo mais, beleza. Agora nota aqui, ó, se o investidor tivesse comprado quando ela estava barata aqui embaixo, longe da média, você estaria colocando aí 12% no bolso, e depois ela recuou de novo, estaria agora com 5%. Vamos olhar outros exemplos aqui, ó. 2023 aqui, ó. 2023, março de 2023, aqui, ó. De janeiro de 2023 até aqui em agosto de 2023, Apple entregou uma rentabilidade de 41% só nessa movimentação, simplesmente seguindo esse conceito. Ou seja, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer compras quando ela estiver perto da minha média de preços, e se eu pegar uma movimentação direcional, uma tendência dela, eu consigo botar um caminhão de dinheiro no bolso. Então veja, um erro muito comum das pessoas é eventualmente comprarem aqui em cima, nos topos ou aqui. Então veja aqui, por exemplo, um outro exemplo lá em dezembro, ó. Se o investidor tivesse comprado o Apple aqui, ela estaria durante praticamente 117 dias perdendo, no máximo aqui, nessa movimentação aqui, 16%. Só que não é só 16% que ela está perdendo. Veja que ela foi empatar o seu dinheiro aqui, ó. Aqui quando ela voltou para aquela região de preços passados 167 dias. Isso aqui é tempo. Você perdendo, não só perdendo dinheiro, mas você está perdendo oportunidade. Você está com o seu dinheiro preso em uma operação, sendo que você poderia estar colocando esse dinheiro em outros ativos, em outros movimentos para você poder aproveitar. Então veja a importância de você conseguir entender a relação de caro ou barato no ativo que você vai trabalhar. E agora, como é que isso impacta nas nossas operações? A gente opera majoritariamente o índice Ibovespa. Vou colocar aqui o Brás 50, que é o índice Ibovespa dolarizado. E aqui, turma, o que acontece? Olha só, a gente olhando o gráfico diário aqui, ó, a pessoa que eventualmente está comprando uma região de topo, a gente viu isso aqui lá em agosto de 2024, o Ibovespa bateu, né, os 137 mil pontos, até a mínima a gente teve aqui praticamente 15% de queda. Então, esse momento aqui, ó, o mercado caiu pra caramba, certo? Então veja, quando nós estamos com o mercado abaixo de uma média de 50 períodos aqui, ó, nós temos que tomar cuidado com essas movimentações. Por quê? O mercado, ele estava caro aqui em cima e eventualmente a pessoa fez uma compra aqui em cima e o mercado começou a cair, começou a cair, começou a cair, começou a cair, e a pessoa está amargando o prejuízo. Sendo que você precisa estar atento a entender que nestes momentos de mercado aqui, ó, o mercado estava extremamente afastado da média. A gente está falando aqui de 5%. 5%. Depois ele veio, corrigiu. Como que a gente vai trabalhar em momentos assim? A gente vai trabalhar na compra com alvos mais curtos. E a partir do momento que você entende sobre comprar e vender, você começa a entender que você pode começar a trabalhar na venda. E aí, turma, é um assunto mais complexo para outro vídeo, mas quando você entende que você consegue surfar uma movimentação de queda dos preços, operando short, operando vendido, você não só aproveita e compra quando está barato, mas você também vende quando está caro. E aí você começa a perceber que dentro de uma movimentação de preços, você consegue aproveitar as movimentações, vendendo quando está caro e recomprando mais barato, vendendo quando está caro e recomprando mais barato, e assim você vai trabalhando o seu dinheiro para você conseguir fazer dinheiro tanto quando o mercado está caro, tanto quanto o mercado está barato, comprando e vendendo. É isso que vai fazer com que você consiga colocar dinheiro no bolso. Então espero que essa explicação de entender se o preço está caro ou está barato pode te ajudar no seu desenvolver dentro do mercado financeiro para você conseguir colocar mais dinheiro no seu bolso.